todos, vamos começar agora mais uma aula sobre função exponencial. Na aula de hoje, a gente vai estudar a classificação das funções exponenciais. E essa classificação, no caso, elas podem ser classificadas em crescentes ou decrescentes. Como é que a gente vai ver isso? Dada uma função exponencial, quer dizer, ela é do tipo a elevado a x, e da mesma forma que a gente viu na aula passada, esse a ele tem algumas restrições. Esse a ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, a gente tem que a função ela é crescente quando o a é maior que 1. Ou seja, por exemplo, a função f de x igual a 2 elevado a x. A gente viu o gráfico dela na aula passada e viu que essa é uma função crescente. Outro exemplo, por exemplo, é a função 1,6 elevado a x. 1,6 é maior que 1, então é uma função crescente. E decrescente quando o meu a ele é maior que 0 e menor que 1, quer dizer, ele está entre 0 e 1. Quando a gente vê uma expressão desse tipo, quer dizer, o número, né, a minha variável, ela está entre dois sinais de menor, isso quer dizer a mesma coisa que está entre 0 e 1. Vamos ver alguns exemplos para ver como é que fica essa classificação na prática. O exemplo 5 está dizendo o seguinte: classifique as funções exponenciais em crescentes ou decrescentes. O que a gente tem que observar é que a função ela tem que ser do tipo a elevado a x. Então, primeira coisa, a gente observa se a função está nesse formato. Então, essa primeira aqui, 7 elevado a x, está no formato que eu quero. Aí eu olho a base, no caso 7. 7 é maior que 1, ou seja, essa função ela é crescente. Vamos à próxima. A gente tem que ver se a função ela está no meu formato característico. No caso, não. A resposta é não, porque não é um número elevado a x. Aqui a minha base está elevada a menos x. Isso não quer dizer que não dá para a gente classificar, mas a gente vai ter que fazer alguma transformação aí. A gente sabe que quando o nosso expoente é negativo, é só a gente inverter a base. Então, eu tenho que inverter o 7, né? O inverso de 7 é 1 sobre 7. Então, isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 7 elevado a x. Agora sim, a nossa função ela está no nosso formato característico. Então, é só a gente ver se a nossa base é maior que 1 ou se ela é menor que 1, para a gente analisar se ela é crescente ou não. 1 sobre 7 é a mesma coisa que 0,14, 28, etc., né? Uma dízima periódica. E esse número, ele é menor que 1. Ou seja, essa função, ela é decrescente. A próxima. Vou olhar a minha base. Aliás, eu olho primeiro se ela está no formato característico, né? Se ela está no tipo a elevado a x. E procede, né? Tá, 1 sobre 4 elevado a x. Então, é só olhar se esse número, a minha base, ela é menor que 1. No caso, eu vou dividir 1 pelo 4 para transformar em decimal. 1 dividido por 4 é 0,25, que é menor que 1. Ou seja, essa minha função, ela é decrescente. Próxima. Eu observo se a função ela está na característica principal, né? Se ela é um número elevado a x. No caso, não, né? Está elevado a menos x. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que inverter a base.
ou seja, trocar numerador com o denominador. Então, o inverso de 1 sobre 4 é 4 sobre 1, que é a mesma coisa que 4. Então, essa função aqui é a mesma coisa que 4 elevado a x. Aí, eu olho a minha base. 4, ele é maior que 1. O que quer dizer que essa função ela é crescente. Quando que temos mais alguns exemplos, vamos tentar fazer ele mais rapidamente, né? Esse primeiro aqui a gente já vê que está no formato clássico. Aí eu vou olhar a nossa base, que é menor que 1. Ou seja, essa função ela é decrescente. A próxima, ela não está no formato clássico, então eu vou ter que inverter a base. Só que a base ela não é uma fração, então tem que transformar numa fração. 1 sobre 1,6 é a mesma coisa que 16 sobre 10. Ou seja, essa função aqui é a mesma coisa que 16 sobre 10 elevado a menos x. Agora sim eu vou resolver o fato desse expoente ser negativo. É só inverter a base, trocando o numerador com o denominador. Então, isso é a mesma coisa que 10 sobre 16 elevado a x. E 10 sobre 16 é a mesma coisa que 0,625, que é menor que 1. Ou seja, essa função ela é decrescente. Próxima. Só olhar a raiz de 7. Raiz de 7 é igual a 2, alguma coisa, né? Que é maior que 1. Ou seja, essa função ela é crescente. Próxima, ela está no formato clássico de função exponencial. Então, é só olhar a base. 3 sobre 8 é a mesma coisa que 3 dividido por 8, que dá 0,375, que é menor que 1. Ou seja, essa função ela é decrescente. Vamos ver agora que as funções exponenciais elas não existem só naquele formato clássico de a elevado a x. A gente fala que tem outros formatos e a gente também considera como função exponencial. E aqui a gente vai tratar como uma variação da função exponencial. Então, ela vai ter esse formato. Olha só, aqui está a função clássica, né? Eu sempre vou ter um número multiplicando essa função clássica e um número somando. Bom, vamos ver as restrições para a gente considerar isso função exponencial. Olha, o A é maior que zero, então a gente está falando dessa base aqui, vejamos que as restrições continuam, né? Tem que ser um número positivo e não pode ser o 1. E esse B, que é o número que está multiplicando a minha função clássica, ele tem que ser diferente de zero. E o C, ele pode ser qualquer coisa, né? Ele pode ser zero, pode ser 1, pode ser qualquer número. Então, vejamos alguns exemplos. Olha, o primeiro exemplo é 350 vezes 1,1 elevado a x. Então, aqui é um número diferente de zero e maior que zero e diferente de 1. E esse número aqui também não é zero, né? É o número que está multiplicando. No caso, aqui a gente não tem o C, né? Mas a gente pode fingir que o C é zero, porque o elemento neutro da adição, ele não agrega em nada. Então, o meu A seria 1,1, o B 350 e o C 0. Bom, essa próxima, a gente vê que aqui eu não tenho uma função clássica, não é 0,3 elevado a x, mas eu sei que 0,3 elevado a x sobre 10 é a mesma coisa que 0,3 elevado a 1 sobre 10 elevado a x. Lembra que aqui a gente pode utilizar a propriedade, multiplicar esses dois números, né? É uma potência de potência, e aí a gente chega a isso.
Então, no caso, eu só destrinchei. Essa base, que é 0,3 elevado a 1 sobre 10, é um número maior que zero, diferente de 1. Então, é uma função exponencial. Bem complexa, mas ainda assim uma função exponencial. E a próxima também a gente vê que é uma função exponencial. Vamos ver alguns outros exemplos na prática. Nesse exemplo 6, eu tenho algumas funções, né, função f, g e h, e eu quero determinar o valor de alguns pontos nessa função. Então, na letra A, por exemplo, é f de 2. A função f é essa função aqui, então eu tenho que substituir o 2 no lugar do x nessa função. Então, f de 2 vai ser 2 vezes 3 elevado a 2, tá vendo? No lugar do x eu coloquei o 2. E aí, eu gerei uma expressão numérica e a gente tem que prestar atenção nas regras de resolução das expressões numéricas. Primeiro, a gente vai resolver as potências. Então, primeiro eu vou responder 3 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que são 9. E, por fim, 2 vezes 9, 18. Próxima é a função g de x, e eu quero calcular o ponto g de 2. Então, estou utilizando essa função aqui. Então, vai ficar 5 elevado a 2 menos 2. Primeiro, a gente vai resolver a potência, porque é mais importante. Isso é 5 ao quadrado, que é 25. E o restante a gente repete, né? Menos 2. E agora eu posso responder isso. 25 menos 2, 23. Próximo item está pedindo para a gente calcular h de 2. Então, eu vou utilizar a função h de x. E vai ficar 5 elevado a 2 menos 2. Bom, aqui a gente não tem como responder a potência se a gente não souber qual que é o expoente. Então, é como se eu tivesse um parênteses lá em cima, né? Então, tem que resolver esse expoente primeiro. 2 menos 2 é 0. Então, isso é a mesma coisa que 5 elevado a 0, que dá 1. Próxima é para a gente calcular f de menos 1. Também vamos usar a função f de x. Então, vai ficar 2 vezes 3 elevado a menos 1. Primeiro, eu tenho que responder a potência. 3 elevado a menos 1. Então, vou repetir tudo até chegar lá. É só a gente inverter a base, né? O inverso de 3 é 1 sobre 3. Eu até poderia colocar aqui elevado a 1, mas não precisa, porque eu sei que, no caso, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, deixa só 1 sobre 3 mesmo. E, na hora de multiplicar frações, é só a gente multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 1 são 2. E aqui não tem nada, é como se fosse 1. 1 vezes 3 são 3. Então, meu resultado, 2 sobre 3. Continuando. Aqui diz, são as mesmas funções e é para a gente continuar calculando alguns pontos. Primeiro ponto, g de 0, né? Então, vou usar a função g de x. Então, vai ficar 5 elevado a 0 menos 2. 5 elevado a 0 dá 1. Então, fica 1 menos 2, que é menos 1. O próximo, h de 0. Então, eu vou usar a função h de x. Vai ficar 5 elevado a 0 menos 2. Bom, isso eu repito 5 e tem que resolver esse expoente aqui primeiro. 0 menos 2 é menos 2. Agora, é só a gente inverter a base. O inverso de 5 é 1 sobre 5. E o expoente, que está negativo, ele fica positivo. Bom, 1 elevado ao quadrado é 1 e 5 elevado ao quadrado é 25. Esse item G é um pouco mais complexo, né? Porque é uma espécie de equaçãozinha, mas como é simples, a gente vai tentar resolver. O que diz aqui? É para a gente descobrir um x tal que h de x é igual a 125. Mas h de x é igual a 5 elevado a x menos 2. Então,
eu tenho que 5 elevado a x menos 2 é igual a 125. O truque aqui é a gente conseguir igualar as bases, transformar tudo em potência. Se aqui a base é 5, eu tenho que transformar esse 125 na base 5 também. Então, para a gente conseguir isso, eu vou fatorar o 125. Fatorando o 125, eu vejo que ele dá para dividir por 5, que dá 25. Por 5 de novo, que dá 5. Por 5 de novo, que dá 1. Então, 125 é a mesma coisa que 5, eu tenho 1, 2, 3 unidades, elevado à terceira potência. Então, quer dizer que 5 elevado a x menos 2 é a mesma coisa que 5 elevado a 3. Se as bases são iguais, quer dizer que os expoentes também são, ou seja, x menos 2 é igual a 3. Agora, é uma equação de primeiro grau, simples, é só a gente pegar esse menos 2 que está subtraindo e passar ele lá para o outro lado, somando, né? Então, quer dizer que x é igual a 3 mais 2, ou seja, x é igual a 5. Então, determinei o x aqui no item G. Aqui no item H, vou fazer ele do lado de cá. Eu quero encontrar um g de x, um x tal que g de x seja igual a 3. Bom, eu sei que a minha função g de x é 5 elevado a x menos 2. E isso tem que dar 3. Bom, antes de igualar as bases, eu sei que tem um menos 2 atrapalhando aqui, né? Eu vou passar ele para o lado direito, como ele está subtraindo, eu passo somando. Então, fica 5 elevado a x igual a 3 mais 2. Ou seja, 5 elevado a x é igual a 3 mais 2, 5. Agora, ficou fácil, né? Nem precisa fatorar. 5 elevado a qual número que dá 5? É 1, né? 5 elevado a 1 é 5. Ou seja, x é igual a 1. Bom, nós iremos ficar por aqui. Na próxima aula, a gente continua vendo alguns exemplos sobre essa variação da função exponencial e também vamos ver como se classifica essas variações também, né? Como é que a gente descobre se ela é crescente ou decrescente. Então, até a próxima. Tchau, tchau.